essa aula aí, tá? Semana passada a gente fechou a frente C3, desculpa, a frente C2, e hoje a gente vai começar a frente C3, tá? Ao final da aula, eu vou reenviar em um arquivo a frente C2 e a frente C3 juntas, para quem não pegou a aula da C2 e a frente C3. Eu vou mandar também o link das aulas da frente C2, de novo no grupo, e vou mandar o link dessa aula de hoje também, tá? Que estão todas gravadas. E fiz também uma lista revisional da frente C2, eu também vou enviar no final dessa aula para vocês fazerem. E aí, quem tiver dúvida, pode me mandar no meu WhatsApp privado, tá? Então, olha só, qualquer dúvida, vocês podem me parar e perguntar, da mesma forma que a gente fez nas aulas anteriores. Então, olha só, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, tá bom. Qualquer dúvida, vocês me falam aí. Então, pessoal, nós vamos começar com essa frente C3 aí, que é a frente de hidrocarbonetos. Vai ser a primeira função orgânica que nós vamos estudar hoje. E nesse capítulo também nós vamos começar a tratar sobre alguns critérios, algumas regras para a gente nomear compostos orgânicos, tá? E especificamente vamos tratar também de nomenclatura de compostos orgânicos, especificamente os hidrocarbonetos. Então, olha só, primeiro grupo funcional e o mais simples de todos que a gente vai ter são os hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos. Lembra que se é composto orgânico, ele deve ter o átomo de carbono em sua composição, mas os hidrocarbonetos especificamente são compostos que têm os átomos de carbono e hidrogênio especificamente. Não pode ter nenhum outro tipo de elemento químico que não seja carbono e hidrogênio nos hidrocarbonetos. Como vocês podem ver aí, nos exemplos que a gente tem, nós temos esse primeiro exemplo, que é de hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Esse último exemplo aqui, ó, que é a forma de representação de traços, que a gente viu na última aula, que também, se não tem nada diferente dos traços, quer dizer que só tem carbono e hidrogênio, porque se tiver qualquer outro elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, numa representação de traços, esse elemento químico deve estar representado de forma explícita, de forma clara. Então, esse é o caso do benzeno, que a gente estudou na última aula, quando a gente falou de compostos aromáticos. Então, são compostos que, no caso, especificamente do benzeno, ele é um hidrocarboneto. E esse segundo exemplo que a gente tem aqui, ó, ele não é um hidrocarboneto porque ele tem oxigênio em sua composição, então não pode ser considerado um hidrocarboneto. Mais lá na frente a gente vai ver que isso é um grupo cetona, mas não é o nosso momento agora. Só que o que acontece, pessoal? Antes de eu especificar, falar de todos os hidrocarbonetos, nós vamos ver que a gente tem 3 grupos de hidrocarbonetos: os alcanos, os alcenos ou alquenos e os alcinos ou alquinos. Nós vamos nos referir agora à questão da nomenclatura. Tá? Existem 2 formas de dar nome para compostos orgânicos, que é a nomenclatura da IUPAC, que seria a nomenclatura internacional que a gente usa, né? Como se fosse um sistema internacional de unidades, e temos a nomenclatura usual. Especificamente para os hidrocarbonetos, a gente vai utilizar a nomenclatura da IUPAC, tá? Nos próximos capítulos que nós veremos a outra nomenclatura que é da usual. Nesse capítulo não há a representação na forma usual. Então, pessoal, todo composto orgânico, ele é formado, o nome dele, ele é composto de 3 etapas. Primeiro, a gente cita o prefixo, e esse prefixo, ele é relacionado ao número de carbonos que existe nesse composto orgânico. Depois a gente cita o infixo, que é o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono naquele composto. E depois a gente cita o sufixo, que é referente ao grupo funcional do composto orgânico, a qual função orgânica que ele está incluído. No caso específico que a gente está vendo são os hidrocarbonetos, mas tem cetona, fenol, álcool, aldeído, tem vários outros grupos orgânicos. Então, basicamente, o nome de um composto orgânico ele é dado nessa ordem. Prefixo, que tem a ver com a quantidade de carbonos na cadeia. Infixo, o tipo de ligação entre carbonos. E o sufixo, que é referente à sua função orgânica. E aí, o prefixo a gente vai utilizar de acordo com o número de átomos de carbono da seguinte forma: quando uma cadeia carbônica ela possui apenas um átomo de carbono, eu uso o prefixo met. Quando ela tem 2 átomos de carbono, eu uso o prefixo et. Quando há 3 átomos de carbono na cadeia, prefixo prop. 4 átomos de carbono,
But, 5 átomos de carbono, Pent, 6, Hex, 7, Hept, 8, Oct, 9, Non, 10, Dec e assim sucessivamente. Vai de acordo com a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal, tá? Isso é o prefixo, são os prefixos possíveis que eu utilizo para nomear compostos orgânicos, de acordo com a regra da IUPAC. Os infixos, como eu disse, tem a ver com o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. Se existe só ligações do tipo simples entre os átomos de carbono, eu vou utilizar o infixo an. Se tem ligações duplas entre carbonos, eu uso o infixo en. Se ele tiver duas duplas, dien. Se ele tiver três duplas entre carbonos, trien. Se ele tiver uma tripla ligação entre átomos de carbono, eu uso o infixo in. E se eu tiver duas ligações triplas, eu uso o infixo din. Se fosse três triplas, trin, e assim sucessivamente. Isso em toda a cadeia carbônica, tá? Que eu analiso em relação ao composto orgânico de modo geral. Então, falei de prefixo e de infixo, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Não, tá bom. Então, nós vamos falar, primeiro, especificamente, dos alcanos. Daqui a pouco a gente vai falar de nomenclatura bem específico. Mas a questão é, como eu já tinha adiantado, temos três grupos que compõem os compostos orgânicos dos hidrocarbonetos, que são os alcanos, os alcenos ou alquenos e os alcinos e ou alquinos. O que que rola? Os alcanos, pessoal, são hidrocarbonetos que vão ter apenas ligações simples entre carbonos. Como eu mostrei no slide anterior, olha aqui, o infixo, deixa eu só voltar aqui só um minutinho. O infixo an, está aqui circuladinho, que eu estou circulando, tem a ver com o tipo de ligação entre carbonos, que é só ligações simples. Então, os hidrocarbonetos, no caso dos alcanos, esse an aqui é porque só existe ligação simples entre carbonos nesse tipo de hidrocarboneto, tá? É algo bem simplesinho. Mas eu quero, neste momento, frisar um ponto que é extremamente importante, isso já caiu nos simulados, isso já apareceu em processos seletivos, tanto o Enem quanto outros processos seletivos que nós temos aí em questão, que é quando a gente faz a análise da quantidade de carbonos que existe em um alcano, juntamente com seu estado físico, tá? Então, o que acontece? A gente pode prever o estado físico de um alcano de acordo com a quantidade de carbonos que existe em sua cadeia carbônica. Por exemplo, quando a gente pega o CH4, estou escrevendo aqui de forma bem simples. Isso é um H, tá, gente? Aqui, ó, a gente tem o CH4. Lembra que esse tracinho pontilhadinho e esse triângulozinho também representam ligações simples. O CH4, ele é um alcano. É um hidrocarboneto que só tem carbono e hidrogênio. E é um alcano que só tem ligações simples aí nesse composto. O que acontece? Ao analisar esse composto, ele tem um átomo de carbono só. Os alcanos, quando a cadeia carbônica dele tem de 1 até 4 átomos de carbono, eu posso falar que esses compostos estão no estado gasoso. Tanto que o CH4 é o gás metano, tá? Eu sei que ele é gasoso porque cadeias carbônicas de hidrocarbonetos, no caso dos alcanos especificamente, que são hidrocarbonetos só com ligações simples entre átomos de carbono, até 4 carbonos em sua composição ele está no estado gasoso. Se ele tem 5 até 17 carbonos, esse alcano se encontra no estado líquido. E se eu tenho uma cadeia carbônica de alcanos com mais que 17 átomos de carbono em sua composição, eu consigo prever que esse alcano se encontra no estado sólido, tá? O que acontece? Quem está riscando minha tela aí, por favor? O que eu consigo concluir com isso? Por que à medida que a cadeia carbônica ela está aumentando aí em relação aos alcanos, esse estado físico ele muda? Alguém pode me explicar isso? Alguém tem ideia do que pode ser? Por que à medida que a cadeia carbônica aumentou, esse estado físico ele mudou? Alguém pode falar?
Camille, você tem ideia? Uai, não tenho não, mas talvez é por causa da estabilidade. Quanto mais carbonos, mais estável ele é, e um sólido ele é mais bem organizado que um gás, por exemplo? Poderia ser sim, mas tem uma outra razão. Porque o que Não faço acontece? ideia. O que acontece? Quando a gente fala de alcanos, eu falei que os alcanos só têm ligações simples entre carbonos. Nós vimos em aulas anteriores que as ligações simples são compostas por que tipo de ligação? Sigma. Sigma, isso. E as ligações sigma são ligações mais fortes ou mais fracas se eu comparo com as ligações pi, que aparecem nas duplas ou nas triplas? Mais fortes. Isso, são mais fortes. Se elas são mais fortes, então, à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, se eu tenho mais átomos de carbono, como eu estou falando de alcanos, vai ter mais ligações simples. Então, vai ter mais ligações do tipo sigma, que são ligações extremamente mais fortes. Então, a interação interatômica nesse composto, entre os átomos, ela vai ficar maior ou menor? Maior. Vai ficar maior. Então, a quantidade de energia envolvida vai ser maior. Então, justamente, esse composto vai ter uma estabilidade. Vai ter uma estabilidade maior, digamos assim, né? Pode ter uma estabilidade maior, pode, não quer dizer que vai ter, mas a energia envolvida nesse processo, ela vai ser maior. Então, os átomos vão estar ligados entre si com uma energia maior, e aí você vai ter uma força na ligação maior, então por isso que esse estado físico ele muda, tá? Outra coisa, de modo geral, os alcanos, os hidrocarbonetos, de modo geral, a gente tem a classificação de polaridade dele como um composto que é apolar. Ou os compostos são polares, mais polares, na verdade, ou são mais apolares. No caso dos hidrocarbonetos, de modo geral, eles são apolares, independente se é alcano, se é um alceno ou se é um alcino, tá? Quando a gente fala que ele é apolar, a gente está falando questão de solubilidade. Então, se eu tivesse um hidrocarboneto e eu quisesse solubilizá-lo em água, isso seria possível? Sim ou não? Se eu quiser pegar um hidrocarboneto e misturar ele em água, vai ser possível? Sim ou não e por quê? Não, porque a água é um composto polar? Isso, a água é um composto polar. E a gente sabe que em compostos, tem aquela frase, né? Semelhante dissolve semelhante. Quando a gente fala de semelhante dissolve semelhante, eu estou querendo dizer que compostos polares têm uma interação maior, uma afinidade maior com compostos polares e os apolares com apolares, tá? Então, os hidrocarbonetos, de modo geral, são todos apolares. A sua polaridade é bem baixa, principalmente em relação à água. Tá? E quando eu falo que eles são, no caso dos alcanos, eu falo que eles são pouco reativos, o que seria um composto pouco reativo? O que seria algo que tem uma reatividade baixa? Alguém sabe me falar? Letícia, você tá aí, não tá? Olha lá, ela nem fala. Letícia. Eles têm uma baixa capacidade de interagir com outros compostos? Sim, tem uma reatividade baixa, justamente isso. Então, se você tivesse, por exemplo, um composto qualquer, sei lá, se eu tivesse um outro composto e um alcano, um composto que tivesse uma reatividade maior que o alcano, por exemplo, e tivesse um alcano para usar como reagente numa reação, você quisesse que essa reação fosse a mais rápida possível, optar por usar um alcano seria uma boa ideia? Não, seria uma má ideia. Sim, não seria uma boa ideia, porque como ele é pouco reativo, isso quer dizer que quando você utiliza um alcano em uma reação, a não ser que você queira que a reação aconteça de forma mais lenta mesmo, né? Mas ele, frente a vários outros compostos que a gente vai ver mais para frente, ele é um composto com a reatividade muito baixa, então as reações acontecem numa velocidade menor se eu utilizasse um outro tipo de reagente. E justamente isso acontece
porque como os alcanos só têm ligações simples, que são do tipo sigma, e as ligações sigma são extremamente fortes, a gente vai precisar de uma energia muito grande para quebrar essas ligações. Então, por isso que a reatividade desses compostos ela é mais baixa frente a outros, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, olha só, a questão dos alcanos, essa fórmula geral que está aí, que é o CnH2n+2, é uma fórmula que vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem gente que quer usar essas fórmulas para qualquer tipo de questão, e eu já vou falar que a gente usa essa fórmula apenas para hidrocarbonetos de cadeia aberta. E eu vou explicar por quê. Como assim, Carla? Vamos supor que tem uma questão que ela te fale que você tem um hidrocarboneto. Especificamente, esse hidrocarboneto é um alcano, ou seja, você só tem ligações simples entre carbonos e eles te falam que esse hidrocarboneto e esse alcano, especificamente, essa cadeia carbônica é formada de 4 átomos de carbono. E ele quer que você descreva defina qual é a fórmula molecular desse composto. Então, olha só, a questão te falou que é um alcano e falou que tem 4 átomos de carbono. Então, olha só, se ele tem 4 átomos de carbono, então vai ser C4 a fórmula molecular. Só que se é um hidrocarboneto, ele tem que ter hidrogênio. De acordo com a fórmula molecular, esse N aí é o número de átomos de carbono. Para eu achar o número de hidrogênios, eu multiplico o número de átomos de carbono por 2 e somo mais 2 unidades. Então, se na minha questão falou que minha cadeia carbônica era aberta, era um alcano e tinha 4 átomos de carbono, a fórmula molecular seria C4. O número de hidrogênios tem que ser o dobro de carbonos mais 2 unidades. Então, o dobro de 4 vezes 2, 8, mais 2 unidades, 10. Então, a fórmula molecular seria C4H10. Isso se fosse uma cadeia aberta. Porque se fosse uma cadeia fechada, olha só, vou fazer uma cadeia fechada com 4 átomos de carbono e vocês vão ver que a fórmula não vai se aplicar. Como assim? Olha aqui, ó. Eu tenho uma fórmula de traços com 4 átomos de carbono. Deixa eu apagar isso aqui. Com 4 átomos de carbono. Finge que está reto, tá? Vou completar com os hidrogênios e com os carbonos. Lembra que em cada extremidade do traço eu tenho um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho um carbono, outro carbono, outro carbono e outro carbono. 4 átomos de carbono, igual no exemplo anterior que eu dei. Só que agora falta completar com os hidrogênios. Cada carbono desse aí está com 2 ligações simples. Eu preciso de completar agora as ligações que faltam com hidrogênios. Então, cada um, se tem 2 ligações, faltam 2 hidrogênios em cada para dar um total de 4 ligações. Já que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz sempre 4 ligações nos compostos orgânicos. Então, olha só. Quando eu pego a fórmula molecular desse composto de cadeia fechada, vai ser C4H8, que não dá a mesma fórmula molecular do composto anterior que eu dei para vocês. Ambos são hidrocarbonetos. São compostos formados de carbono e hidrogênio. Ambos são alcanos. Só tem ligações simples entre carbonos. Mas qual que é a diferença dos dois? Um é de cadeia aberta e o outro é de cadeia fechada. Então, essa fórmula geral para você prever a fórmula molecular de um alcano, que é CnH2n+2, eu só posso usar se for um composto de cadeia aberta, tá? Para composto de cadeia fechada, eu não posso usar essa equação, não. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, beleza. Então, vamos seguir. E aí, a gente vai começar a falar da questão da nomenclatura. Aí, a gente vai falar de alcanos, de cadeias normais. O que são cadeias normais? Cadeia normal é quando eu só tenho carbono primário e ou secundário. Ou seja, não é uma cadeia ramificada. Lembra que o conceito de cadeia ramificada é quando eu tenho carbono terciário ou quaternário em sua composição.
Como eu falei no início da aula, para eu dar nome para um composto orgânico, eu utilizo a ordem de colocar, primeiro, o prefixo, que tem a ver com o total de carbonos que existe na cadeia carbônica. Eu uso o infixo, que tem a ver com o tipo de ligações entre carbonos, especificamente nos alcanos, como é só ligações simples, então o infixo vai ser sempre -an, e depois eu ponho o sufixo. O sufixo dos hidrocarbonetos, de modo geral, eu uso, independente se é alcano, alceno ou alcino, o sufixo deles é representado pela letra O, tá? Como assim, Carla? Olha os exemplos aqui. No caso aqui, ó, são todas cadeias que são cadeias normais, só tem carbono primário e ou secundário. No primeiro exemplo, eu tenho um carbono, então um carbono, o prefixo é met. Se é alcano, o infixo tem que ser -an, porque é só ligações simples entre carbonos. O sufixo é O, porque é hidrocarboneto. São dois carbonos, prefixo et. Se é só ligações simples entre carbonos, infixo -an, hidrocarboneto O. Três carbonos, prop, infixo -an, que é alcano, O, que é hidrocarboneto. Prefixo but, que são 4 átomos de carbono. An, porque é só ligações simples entre carbonos, porque é um alcano. E O, porque é hidrocarboneto. Pent, prefixo pent, porque são 5 átomos de carbono. An, porque o infixo é só ligações simples entre carbonos. E O, porque é um hidrocarboneto. Tá? Bem simplesinho aí. Então, esse prefixo met, et, prop, but, os 4 primeiros, vocês costumam confundir. De 5 em diante, vocês costumam lembrar lá da matemática, que a gente usa nas figuras geométricas. Então, tomar muito cuidado com esse prefixo aí, tá? Como é um alcano, o infixo sempre é -an, que é só ligações simples entre carbonos, e o sufixo também é sempre O, que é um hidrocarboneto. Só que aí as coisas começam às vezes, ficar um pouco mais complicadinhas, porque nós temos os alcanos de cadeia ramificada, né? Aquele exemplo que eu dei anteriormente era só de cadeias normais. As cadeias ramificadas, elas vão aparecer quando a gente tem carbono terciário ou quaternário na cadeia carbônica. E aí, quando uma cadeia é ramificada, a gente vai ter que selecionar uma cadeia principal. E fora da cadeia principal, eu vou ter substituintes, ou radicais, ou ramificações. Como nesse exemplo está aí, esse é um exemplo de cadeia ramificada. Esse carbono central aqui, que eu estou circulando em vermelho, ele é um carbono terciário. Eu tenho carbono ligado à esquerda, à direita e acima dele. Então, isso é uma cadeia ramificada. E quando a cadeia é ramificada, eu tenho alguns critérios para selecionar essa cadeia principal, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Um dos critérios que a gente tem é que essa cadeia carbônica tem o maior número de carbonos possíveis. E quando eu tiver uma opção igual com a quantidade de átomos de carbono maior possível, eu tenho que tirar esse critério de desempate como uma cadeia mais ramificada. Então, nesse caso, eu selecionei essa cadeia que está em vermelho, no retângulo vermelho, porque ela possui 3 átomos de carbono. O que ficou do lado de fora dela, que é esse CH3, ele é a ramificação, um radical ou um substituinte, que é a mesma coisa, são todos sinônimos, tá? Então, essa seria a minha cadeia principal. Só que antes de a gente falar dessa questão de cadeia principal, a gente tem que saber identificar o nome desses radicais, dessas ramificações, que é uma partezinha mais chatinha, e vocês vão ter que se atentar quanto a isso, tá? Como vocês vão aprender a identificar esses radicais, essas ramificações? Só fazendo exercício. E tem um monte de exercício no livro para treinar aí esses nomes desses radicais, tá? Que eu chamo de radicais alquila, ou radicais arila, ou radicais alquil, tá? Então, o nome dos radicais podem ser chamados de alquila, alquil ou arila, ou aril também. Então, olha só, temos alguns grupos aqui, alguns radicais. Isso não é só para alcanos, pessoal, isso é para qualquer função orgânica que a gente for ver, tá? Mas como a gente está vendo os alcanos especificamente, então eu comecei a tratar deles. Então, olha só, aqui nós temos, olha, um carbono nesse radical. Esse tracinho que está aqui é a ligação e a cadeia carbônica principal vai estar aqui, ó, tá? Então, digamos que você selecionou a cadeia principal toda e ficou só o CH3 do lado de fora. Igual está aqui no exemplo anterior, ó.
Só o CH3O ficou do lado de fora da cadeia principal. Como esse radical só tem um átomo de carbono eu uso o prefixo met. Como é um radical alquil ou alquila, aril ou arila, os radicais, as ramificações ou substituintes, eles sempre vão ter a terminação il ou ila. Então, como ele tem um carbono, eu uso o prefixo met, e aí a terminação dele vai ser metila ou metil, tá? Se eu tiver uma ramificação com 2 átomos de carbono, eu tenho o nome da ramificação como etil ou etila. 3 átomos de carbono, prop, se é radical, propil ou propila. Com 4 átomos de carbono, prefixo but, então vai ser butil ou butila. E com 5 átomos de carbono, eu vou ter o radical pentil ou pentila. Tá? Esses são os 5 primeiros mais simples que a gente vai ter em relação a outros que vão vir a aparecer. Olha aí, novamente, como grupos orgânicos, como os radicais. Então, a gente tem o metil com um átomo de carbono, que pode ser metila também, 2 átomos de carbono, o radical ou ramificação etil ou etila, e aí começam a aparecer alguns que vão se diferenciar em alguns detalhes. Quando a gente tem ramificação com 3 átomos de carbono, existem 2 possibilidades para essa ramificação. Ou a gente usa o propil, ou a gente usa o isopropil. No caso do propil, aí vocês estão vendo que antes a gente utilizava o nome dele como N-propil, tá? Então, vocês estão vendo que tanto no propil quanto no isopropil, em ambas as ramificações ou radicais, eles são formados por 3 átomos de carbono. Mas alguém consegue me dizer qual que é a diferença do propil para o isopropil? E por quê? O carbono que está ligado à cadeia principal. No caso do N-propil, ou propil, né? É o carbono da extremidade. E o isopropil é um carbono do meio, né? Isso, de modo geral, é isso mesmo, Camille. Mas aí, ainda para ficar melhor a nossa explicação, para diferenciar esses dois, o que acontece? Olha só, esse N-propil aqui, ele aparece como cadeia normal. Como assim? Porque aqui nessa ligaçãozinha vermelha vai estar a cadeia principal, ou seja, vai ter mais átomos de carbono aqui, ó, né? Vai ter átomos de carbono aqui. Esse carbono que eu estou grifando em vermelho aqui, que é do propil ou N-propil, ele é um carbono de que tipo? Mesmo que você analise a esquerda dele e a direita dele, ele é um carbono secundário, se você considerar esse carbono aqui da cadeia principal. Agora, se você não considerar esse carbono aqui, ele vai ser um carbono do tipo primário. Ou seja, essa cadeia carbônicazinha do propil é uma cadeia normal. Então, por isso que a gente chama ele de N-propil ou simplesmente de propil. Tá? Toda vez que aparecer esse N, é porque é uma cadeia normal. Agora, quando eu vou para o isopropil, a gente observa esse carbono que vou circular, que é o carbono que vai estar ligado diretamente à cadeia principal, a gente observa os substituintes que estão ligados direto a ele. Olha aqui, ó. Esse substituinte aqui e esse outro que está ligado direto nesse carbono são substituintes iguais. Então, por isso que eu vou usar o termo iso, que vem de igual, e propil, porque no total eu tenho 3 átomos de carbono e aí eu vou utilizar o prefixo prop. Ok? A diferença? Ok. Beleza. Então, vamos lá para os outros. O butil. Quando a gente tem 4 átomos de carbono como ramificação, tem 4 possibilidades de ramificação, tá? Então, se a cadeia for normal, só com carbono primário e secundário, igual é o caso aqui, quando a gente tem essa ramificação linearzinha com 4 átomos de carbono, eu chamo de butil, que é o prefixo but, de 4 carbonos, ou N-butil, pelo mesmo motivo do N-propil, que é cadeia linear, normal, só com carbono primário e secundário. Quando eu vou aqui para o sec-butil ou S-butil, esse termo sec aqui, ó, é porque esse carbono aqui que eu estou circulando, que é o que vai estar ligado à cadeia principal, ele é um carbono de que tipo? Olhando só para a ramificação.
Secundário. É um carbono secundário, porque eu tenho um carbono ligado à esquerda dele e um à direita dele. Então, é um carbono que está ligado a outros 2 átomos de carbono. Você tem que olhar só para a ramificação, não considerar a cadeia principal que vai estar ligada aqui, não. Então, esse carbono que vai estar ligado à cadeia principal, como ele é um carbono secundário, por isso que eu uso o termo sec ou simplesmente S, e eu uso o prefixo but, porque no total eu tenho 4 átomos de carbono, tá? Agora, eu posso ter 4 átomos de carbono dessa forma aqui, ó. E aí, esse carbono aqui, ó, que vai estar ligado direto à cadeia principal, que está com essa ligaçãozinha vermelha, ele é um carbono do tipo terciário, ó. Eu tenho um carbono ligado acima dele, abaixo dele e à direita dele. Então, tem 3 átomos de carbono ligados diretamente nesse carbono, onde vai estar ligada a cadeia principal. Então, eu uso o termo terc ou simplesmente D, porque esse carbono que está circulado aí é um carbono terciário, e eu uso o prefixo but, que no total dessa ramificação tem 4 átomos de carbono, tá? Então, pode ser terc-butil ou T-butil, pode ser terc-butila ou T-butila, tá? Que são os radicais ou ramificações que a gente tem aí. E para fechar as ramificações com 4 átomos de carbono, eu tenho esse isobutil aí. O but, justamente porque tem 4 átomos de carbono. Terminação il ou ila, porque é uma ramificação. Agora, vocês conseguem ver alguma similaridade, alguma semelhança dessa ramificação aqui com alguma outra que a gente já viu? Ou não? Conseguem, gente? Esse isobutil parece com quem? Vou voltar aqui, ó. Vejam se não parece com o isopropil. A diferença do isobutil para o isopropil, ó. O isopropil você tem um CH ligado a 2 CH3. O isobutil aqui, ó. Olha isso aqui, CH ligado a 2 CH3. Isso aqui é o isopropil, vocês concordam? O isobutil vai ser o isopropil mais um CH2. Você tem um CH2 ligado direto lá no isopropil, por isso que a gente chama ele de isobutil. O isobutil nada mais é que o isopropil mais um átomo de carbono, que é o CH2. E aí depois tem a cadeia principal ligada direto nesse CH2 aí, tá? E aí os últimos radicais que aparecem aí, que podem aparecer para a gente, que são mais comuns, é o vinil, o fenil e o benzil. Então, olha só, o vinil, ele tem um outro nome, é um nome comum de aparecer, é um nome popular desse radical, tá? O vinil, mas tem um outro nome, que a gente pode chegar à conclusão juntos. Olha só, quantos átomos de carbono tem no vinil, gente? 2. 2. Qual é o prefixo que eu uso para 2 carbonos? Et. Et. Perfeito. Qual é o tipo de ligação que existe entre carbonos nesse radical? Dupla. Dupla. Quando a ligação é dupla, qual é o infixo que eu uso? Em. Em. Isso. Quando é simples é an, quando é dupla é em, quando é tripla é in. Então, et de 2 carbonos, em porque tem uma dupla entre carbonos. Se isso é um radical, eu uso a terminação il ou ila. Então, o nome desse aí pode ser também etenil ou etenila, tá? Então, se aparecer etenil ou etenila, é a mesma coisa que o vinil aí, como ramificação, tá? Agora, onde vocês confundem muito? Esses 2 grupos aqui, ó, o fenil e o benzil. Qual que é a semelhança do fenil para o benzil? Tem uma cadeia aromática. Tem um anel aromático. Um anel benzênico. Isso, que é um anel benzênico, perfeito. E qual que é a diferença? No benzil tem um CH2 a mais que o fenil. Isso. No benzil tem um CH2 a mais que o fenil. E aí a confusão que vocês fazem é justamente essa. Vocês falam que o fenil é o benzil e vocês nem sabem às vezes da existência do benzil. Então, olha só, o fenil, eu só posso chamar ele de fenil quando você tiver só
o anel aromático, só o benzeno como ramificação. E aí a cadeia carbônica principal vai estar ligada nessa ligaçãozinha vermelha. Agora, se você selecionar a cadeia principal toda, selecionou lá, e do lado de fora ficou o benzeno ligado junto com o CH2 e depois que tem a cadeia principal aqui, aí sim vai ser o benzil. Então, fenil é só o anel benzênico como ramificação e o benzil vai ser o benzeno mais o CH2 e depois eu vou ter a cadeia principal. Ok, gente? Ok. Isso aí não é... Eu sei que, assim, a gente tem muitos detalhes aí muita teoria para essa aula e é bem... Às vezes tem gente que desespera com esse tanto de nomenclatura, de nome de radical, mas é só com exercício que vocês vão aprender isso de fato, tá? Olha só, eu vou só fechar essa aula que falta 1 minuto. A gente tem mais 10 minutos de aula aí, que são meio de 20, nossa aula acaba meio de meia. Vou mandar outro link lá para vocês entrarem e eu começo a falar das regras de cadeia principal e a gente finaliza a nossa aula. Entrem lá de novo, fazendo favor, só para a gente acabar esses 10 minutos, tá bom?